Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vamos tratar do assunto refactoring. Refactoring é um assunto extremamente importante quando nós falamos e pensamos em melhoria, do nosso design orientado a objetos. Veja que no vídeo anterior, onde nós falamos sobre práticas ágeis, nós motivamos essa atividade de refactoring como essencial e central da maneira que nós desenvolvemos software hoje em dia. Software hoje em dia ele tem que ser propenso a ser mudado, fácil de ser mudado, de fácil manutenção, de fácil evolução. E para que nós consigamos fazer isso no software, o design sempre precisa estar limpo, suscetível a mudanças, aceitando mudanças, fácil de incorporar mudanças. E para que isso aconteça, e nós ao mesmo tempo percebemos que é irreal supor que nós vamos ter uma arquitetura, um design muito bem elaborado desde o início, prevendo tudo que vai acontecer. Por quê? Porque a previsibilidade do que vai acontecer é muito difícil. Ou seja, as mudanças vão acontecer no meio do processo. E se as mudanças acontecem no meio do processo, o projeto, o design precisa estar suscetível a essas mudanças. E para fazer isso, nós vamos ter que estar constantemente reestruturando, melhorando o design do software. E uma ferramenta bastante útil que foi desenvolvida ao longo do tempo foi a ideia do refactoring, que são processos sistemáticos para fazer essas reestruturações de tal maneira que você minimize, de tal maneira que torne o processo menos propenso a erros, você minimize os erros. Então nós vamos estudar nesse vídeo aqui uma série desses processos sistemáticos em diversas situações. Existe um catálogo imenso de refactoring. Aquele livro do Fowler é só basicamente um catálogo de refactorings. Não vai dar, obviamente, para cobrirmos todos eles aqui nesse vídeo, mas nós vamos focar nos refactorings que são mais importantes para a melhoria do nosso design orientado a objetos. Pessoal, uma outra coisa que vocês devem ter percebido é que eu gosto bastante de mostrar contextualização histórica, como que as coisas aconteceram historicamente. Isso é extremamente importante para nós entendermos que muitas vezes a computação ela é uma coisa que a gente aparentemente acha que é novo, não necessariamente é novo e eventualmente é basicamente uma ideia antiga repaginada, né? No caso do refactoring, refatoração, ela sempre foi feita. As pessoas faziam intuitivamente refatoração já desde que elas começavam programas Fortran lá e percebiam que eventualmente o seu código estava muito confuso, um código espaguete muito grande. As pessoas tentavam melhorar a estrutura interna do código, percebiam que aquilo ali era um sinal, apesar de não existir o termo na época bad smell, mas as pessoas já na década de 70 caracterizavam código espaguete, que é um tipo de bad smell. E para lidar com um código espaguete, as pessoas já tinham algum mecanismo de refatoração, aplicavam mecanismos de refatoração, que são mecanismos sistemáticos de transformar uma estrutura com um débito ali em uma estrutura mais limpa, mais fácil de ser modificada, mais fácil de entender, etc. As pessoas já faziam refatoração antes. O que acontece é que em 1991 o Griswold ele propõe uma tese de doutorado para caracterizar isso melhor e formalizar melhor essas regras, essa sistemática de transformação dos programas. E ele faz isso na sua tese de doutorado aplicada a programas funcionais e a programas procedimentais. Então, como melhorar a estrutura das funções, dos procedimentos. Então, ele foca muito sobre melhoria da decomposição funcional e procedimental dos programas. Quais seriam as regras envolvidas para poder
transformar as funções de uma estrutura mais precária numa estrutura melhor, né? Então, em 91 aparece a primeira noção de refatoração aí com Griswold formalmente definida. Em 92, né, então basicamente eles trabalharam aí quase que simultaneamente, né, cada um na sua linha. Em 92, o Opdyke ele foca em programas orientados a objetos. Então, em 92 aparece esses conceitos de refatoração que nós vamos estudar hoje, que são aplicados hoje, eles aparecem em 92, né, na tese de doutorado do Opdyke. Né? E aí o que o Martin Fowler fez? Martin Fowler é uma pessoa da indústria, né? Então ele tem uma série de livros, né? E é um consultor de indústria para as pessoas melhorarem os seus aspectos de desenvolvimento de software. O que o Martin Fowler fez foi uma transferência de tecnologia. A gente chama transferência de tecnologia quando uma pessoa tira um conhecimento ali da área científica, né, que foi uma tese de doutorado, e transporta e transfere aquele conhecimento para a indústria, para a prática. Né? Foi isso que o Martin Fowler fez. Pegou o conhecimento do Opdyke, certamente burilou, né? Pegou os conceitos iniciais, sistematizou, organizou, catalogou um livro, né? E divulgou isso amplamente o assunto. E aí, com o livro do Martin Fowler, esse livro que está aí no slide, se tornou uma grande referência, né, e se tornou uma das bases aí, né, das práticas ágeis. Bom, existe uma definição bem precisa para o que é uma refatoração. Bom, primeiro, refatoração implica em uma mudança no código, de tal forma que você altere a estrutura, né, a organização do software. Bom, só faz sentido você refatorar, né, ou seja, alterar a estrutura interna do software, se você tornar o software mais fácil de entender, ou seja, os objetivos da refatoração são esses, né, tornar o software mais fácil de entender e também mais fácil de modificar e, portanto, mais barato de modificar. Agora, uma característica extremamente importante da refatoração é que ela tem que manter o comportamento observável do código. Ou seja, a refatoração ela não pode modificar o comportamento observável. Ou seja, aquilo que o software faz, ele vai continuar fazendo exatamente da mesma forma. Pessoal, antes de continuar aí, é sempre bom não, é necessário, né, nós sabemos citar adequadamente e usar adequadamente o material disponível aí na rede, né, e o material que eu vou disponibilizar agora em termos de exemplos, ele é disponibilizado sob uma licença Creative Commons, né, que é essa licença que eu estou colocando ali. Ela me permite, né, compartilhar o material, né, redistribuir o material em qualquer meio e formato, mas eu tenho que citar, né, e não posso usar para fins comerciais, etc. Né? Enfim, então está aí citado e requer que eu fale da licença. Então está aí cumprindo as minhas obrigações em relação à licença do material que vai ser mostrado a seguir. O site está aí, o link do site, quem quiser pode entrar lá e usar copiar esses exemplos aí também e para poder estudar. Inclusive vai ser bastante útil que vocês os façam, porque na prática vocês vão ver que no enunciado da prática vocês vão precisar ter acesso a esses exemplos para facilitar o trabalho de vocês. O refactoring, antes de mais nada, é um processo sistemático de reestruturar o código. Então, nós vamos reestruturar o código, mantendo o comportamento observável. Agora, veja que a maneira como o catálogo de refactoring é definido, cada refactoring proposto, ele tem uma mecânica. Uma mecânica significa um processo sistemático onde você vai seguir detalhadamente uma sequência de passos de tal forma
a garantir a integridade, né, o comportamento observável final do código. Ou seja, não basta simplesmente fazer uma mudança local. Por exemplo, mudar o nome de uma classe. Não basta simplesmente mudar o nome da classe e você achar que fez um refactoring. Se você mudou o nome de uma classe, você tem que mudar todos os lugares onde aquela classe eventualmente era usada. Senão, simplesmente o seu programa não vai compilar. Né? Então, o refactoring, ele vai nesse sentido, ele determina todos os passos de maneira sistemática que você segue para garantir que, ao final, você tem um código consistente. Vamos pegar um exemplo aí, então, do extract method. O extract method deve ser o extrair a função, né? Deve ser o primeiro refactoring que vocês já faziam, né, desde o primeiro período, sem saber que vocês estavam fazendo refactoring, mas vocês estavam fazendo refactoring. O extract method, a gente aplica ele quando nós temos um método long method, nós identificamos que temos um long method e temos ali trechos redundantes naquele método ali que eventualmente até aparecem em outros lugares. Né? Então a gente pode aparecer ou não, né? Mas o fato é que quando o método está muito grande, a gente enxerga grandes blocos ali de subfunções dentro daquele método, né? O que a gente faz? A gente extrai aquelas funções, cria um outro método e coloca no lugar uma chamada para aquele novo método criado. É isso. Né? E quando olha esse extrato aí, né, do livro do Fowler, onde ele explica a mecânica de um extract method. Olha, a primeira coisa, você vai criar um novo método e dar um nome para a intenção, né, para a funcionalidade que aquele método faz. Né? Aí você vai copiar o código, o segundo bullet aí, né? Copia o código extraído do método original, né, e cola ele no método destino. Pronto, fiz a extração? Obviamente que não. Né? Você tem que ajustar todos os pontos. Né? Uma das questões importantes, nós vamos até mostrar isso nos exemplos a seguir, né, é que esse trecho de código que você está copiando para o outro método, ele usa variáveis. Né? Será que essas variáveis, ao levar ela para o outro método, elas simplesmente não vão estar necessariamente definidas, porque elas podem ser locais ao método original. Né? Então, olha aí o segundo passo. Olhe o código extraído e veja referências a quaisquer variáveis no escopo local. Né? Essas variáveis vão ter que ser passadas como parâmetro para o outro método. Então ele vem explicando aqui passo a passo todas as etapas que você vai ter que seguir de tal forma a garantir que no final você tem um método extraído, né, que seja colocado uma chamada para aquele método no lugar onde ele foi extraído e que ele continue compilando adequadamente, você ajuste todas as referências possíveis e mais, não só compilando, mas fazendo exatamente o que ele fazia antes. Né? Então essa é uma sistemática que vai garantir com que ao chegar ao final você vai ter um sucesso na sua extração de método. Bom, para entender o extract method, nada melhor do que exemplos, né? Um exemplo aqui de extract method. E nós vamos fazer um exemplo aqui bem simples, não necessariamente esse exemplo aqui contém um bad smell, mas esse exemplo aqui ele tem aqui alguns indícios, né, de que nós podemos aplicar o extract method. Né? Nós temos aqui imprimir aqui, né, então system.out.println numa dívida de algum cliente, né? Então veja que inclusive nós temos comentários aqui comentando três subtrechos desse método aqui, o que pode até ser considerado um smell aí, né? Já que eu preciso colocar esses comentários aqui, porque talvez não estejam tão claros essas subpartes aí desse método. Né? Então nós temos o print banner, o print owens e o print details. Vamos ver como é que vai ficar. Então a ideia é eu extrair três métodos para cada um desses subtrechos aqui. Vamos ver como é que vai ficar a solução destino. Bom, então
o que vai acontecer, vamos tirar print_owen e vamos criar 3 métodos no lugar. Olha como fica a situação final, né? Foram criados os métodos printBanner, printDetails com um parâmetro e getOutstanding, que retorna um valor aí, né? E no lugar lá do print_owen, que ficou lá em cima, repare que tem as 3 chamadas, né? Do printBanner, do getOutstanding e do printDetails. Repare também que o getOutstanding está retornando o valor e modificando o valor da variável outstanding. Perceba que tem uma certa diferença, né, nessa variável outstanding aí, né, que ela foi atualizada lá no lugar onde é chamado o método. E se nós olharmos o método original, não tinha essa variável outstanding sendo atualizada ali, né? Pessoal, para ficar ainda mais claro, vamos para o Eclipse fazer essa extração de métodos para vocês verem como nós podemos usar o ambiente, o IDE Eclipse, e fazer isso aqui funcionar. E vamos ver como é que o IDE nos auxilia, nos comporta para fazer essa extração. Vou demonstrar aqui, nesse exemplo, como que nós podemos fazer extract methods. Então, usando esse exemplo aí do site, né, nós temos aqui um método print_owen, né, que é o método que ele colocou lá. Nós fizemos algumas atualizações aqui só para poder compilar, né, o programa tem que estar compilando, tem que estar para poder você fazer o refactoring de maneira adequada, né? Então, a primeira coisa, nós vamos fazer o extract método, né? Então, marcar o que nós temos que extrair, que é esse print banner aqui. Se você clicar com o botão direito em cima dele, ele vai aparecer o menu contextual aqui, você dá o refactoring. E você perceba que ele tem aqui várias opções para você fazer esse refactoring. Que nós queremos é o extract method. Bom, o extract method, você vem e coloca o nome do método que você quer extrair. No nosso caso aqui, print banner. Então ele já vem e coloca aqui uma preview da assinatura do método que ele vai criar aqui nessa classe mesmo, tá? E ele vai criar esse método, você pode escolher o tipo de modificador que você vai colocar, que nós vamos deixar ele como privado. Eu poderia fazer um preview aqui, só para ver como é que vai ficar depois, né? Então ele mostra o código antes aqui, né? E mostra como é que o código vai ficar depois. Ok. Então cliquei lá para executar o refactoring, ele fez o refactoring, né, e foi o resultado. Olha que interessante o refactoring, porque o que ele faz? Onde tinha o código aqui, ele já coloca a chamada para você para o print banner e já monta o print banner lá com as coisas que você precisa ter lá dentro. Ou seja, o refactoring é interessante por causa disso. Ele vai te garantir que a solução aqui ela vai manter um comportamento observável. Ele faz essa verificação de referências para você. No lugar onde ele tinha o seu código, ele coloca uma chamada para aquele código ali, certo? Vamos continuar fazendo aqui para ver outras características interessantes, por exemplo, e outros problemas, inclusive, com que o refactoring de maneira automatizada que tem dentro dos IDEs, eles precisam lidar. Então vamos tirar o print details daqui e vamos jogar ele para um outro método. Então mesmo procedimento, nós vamos clicar aqui clicar com um botão contextual, refactor, extract method, né? E aí eu escolho o nome do método é print details, que nós vamos colocar. E olha que interessante, ele percebe que para fazer isso, veja, o código que nós tínhamos colocado aqui, ele usa uma variável local do print_owen, que é esse método aqui. E ao extrair esse código aqui para colocar em outro método, né, essa variável ali não estaria declarada no outro método. Então o que ele propõe? Ele propõe
a inserção desse parâmetro. Então, ele vai passar aquela variável local como parâmetro para ela poder ser usada lá dentro, né, do método que foi extraído. Né? Se eu clicar aqui, OK, o que nós vamos ver? Olha o que aconteceu. Ele fez o print details aqui, extraiu o print details. Olha que interessante, o print details ele usa duas variáveis, né? O name e o outstanding. O name é uma variável de instância, é uma variável que é um campo da classe client after. Né? Então, o que acontece? Ele não precisa de passar como parâmetro, porque ele já está no contexto da classe. O outstanding, ele é local ao método, aqui, outstanding. Então, ele teve que passar o outstanding como parâmetro aqui. E ele, no momento da chamada, ele já passa aquele método como parâmetro. Muito bacana, né? Funcionou muito bem nesse caso aqui. E por último, nós vamos ter que extrair o método que faz o cálculo aqui do total de outstanding, né? Para fazer esse print owings aqui, os débitos. Né? E eu vou fazer do mesmo esquema que eu fiz e vou mandar usar a opção contextual aqui de refactoring, escolher o refactoring strat method, que é o refactoring de interesse. E olha que interessante de novo. Nesse caso aqui, no lugar aqui do print owings, ele vai retornar, ele tem que retornar um double ali no lugar, né? Que é para calcular as coisas, né? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um cálculo do outstanding aqui, né? Então vamos ver como que ele vai fazer isso. Veja que ele está colocando aqui para retornar um double. Nós chegamos aqui e colocamos, vamos colocar aqui, ele está dando uma sugestão, ele não coloquei o nome dele, eu vou colocar esse nome aqui por enquanto de extracted mesmo, né, só para nós vermos, até depois eu faço um rename daqui. E olha que interessante, ele pegou e atualizou a variável outstanding, ele conseguiu extrair que o que ele estava fazendo ali é manipular a variável outstanding. Tá certo? Então, o que ele fez? Essa variável que está sendo manipulada aqui, ou seja, o valor dela, ele cria ele criou um processo aqui, onde ele vai calculando esse outstanding, retorna o outstanding e atualiza a própria variável aqui. Foi uma das maneiras de fazer isso. Né? Veja que o outstanding aqui, ele manteve 0 do lado de fora. Nós poderíamos falar o seguinte, olha, esse método aqui, extracted, eu posso pedir também para refatorar ele e colocar aqui um rename. Né? Vou colocar ele, tá aqui, ó, refactor, rename, só para vocês verem aqui o rename. Então, coloco o rename. Então eu posso trocar, veja que na hora que eu troco aqui o nome do método, ele vai trocando todos os lugares onde aquele método é chamado. Ele troca a definição e possíveis outros lugares onde é aquele método. Então, calculate outstanding, por exemplo. Outstanding. Ele está fazendo isso. Né? E você dá um Enter e ele faz o refactoring de rename aqui. Né? Então essa foi uma maneira de aplicar o refactoring automaticamente usando o Eclipse. Nós podemos perceber que o resultado continua o mesmo. Vocês poderiam argumentar, olha, eu poderia, ao invés desse double aqui, eu poderia ter deixado void, não retornar nada e fazer com que ocorra o efeito colateral. Mas veja que o outstanding aqui é uma variável local e eu estou mexendo nessa variável local. Então, a alternativa que ele encontrou para continuar mexendo nessa variável local do método printOwing em outro método foi passar a variável como parâmetro, tá certo? Vamos ver aqui o outro parâmetro aqui.
né? Ou seja, ele passa o outstanding como parâmetro, está aqui, ó, ele passou o outstanding como parâmetro, modificou o outstanding aqui, retornou o outstanding para reatualizar ele do lado aqui de fora. Então essa foi uma maneira sistemática que ele encontrou de resolver esse refactoring. Muito interessante. Pessoal, seguindo aí com os nossos refactorings, lembre que eu falei para vocês que eu ia concentrar muito em refactorings que ajudam a melhorar o nosso projeto de classe, né? Então, por exemplo, se o extract method é um refactoring que nos ajuda a, por exemplo, tirar o smell long method, né? Nós vamos olhar agora o refactoring extract class, que é um smell que pode ser aplicado quando nós temos uma large class, né? Se a classe é muito grande, nós vamos tentar criar uma classes menores a partir daquela classe, né? Obviamente, o exemplo que nós vamos dar, o smell large class não vai ser tão visível assim, até para tornar o exemplo didático, tá? Mas veja que o objetivo é explicar a mecânica aqui de como funciona o extract class e que ao você observar uma large class você possa reproduzir essa mecânica, ok? Então vamos lá. Então nós temos uma classe aí person, pessoa, né? Onde a pessoa simplesmente tem um nome e o número de telefone. Pô, se falar, a pessoa tem um nome e um número de telefone, é uma large class? Obviamente que não é uma large class. Então eu não precisaria aplicar esse refactoring extract class aí. Mas vamos aplicar o refactoring extract class para entender a mecânica da aplicação desse refactoring, ok? E qual que é a ideia aqui? Bom, a ideia é que eu tenho um número de telefone que ele está estabelecido aí com duas variáveis. Eu tenho o DDD, né, que é o Office Area Code, e o Office Number, né, que é o número propriamente dito. Então tem um DDD e um número, né? Então qual que é a ideia? A ideia é extrair o DDD e o número para uma outra classe, né, que é número de telefone, né, onde a classe número de telefone tem lá o DDD e o número. Não basta simplesmente copiar as coisas daqui para lá, né? Nós precisamos, ao extrair essa classe, resolver todas as outras questões de referência e de comportamento, né? Então, vamos ver como vai ficar a situação final ao fazer o extract class do número de telefone. Ao fazer esse extract class aí, então a classe person ela foi extraída de dentro dela o número de telefone. Olha o que ficou no lugar. E criamos a classe telephone number, né, que contém lá area code, né, que é o DDD, e o número, né? Então, tem lá o set e gets para área code number e tem como se fosse um toString aí, né, que é transformar o número de telefone numa string que tenha o DDD e o número, né, até colocado entre parênteses aí o DDD, algo típico que a gente faz também aqui no Brasil, né? Uma coisa importante, percebam como é que ficou a classe person, né? No lugar onde eu tinha aquelas duas variáveis, que eu coloco agora, eu coloco uma referência para um novo objeto da classe telephone number, né? E veja também que eu coloco aqui, foi colocado aqui, né, o get telephone number que retorna uma string, ele ficou lá na classe telephone number. Mas veja, quem usava a classe person podia usar esse get telephone number, receber a string telephone number por meio de um objeto pessoa. Então, no lugar desse método aqui, veja que eu estou colocando uma referência, uma indireção, né? O person que está funcionando como um middleman, como um intermediário aqui, né? A pessoa pede o número de telefone para person e person chama o número de telefone lá de Office, né? De Office Telephone, usando a classe telephone number. É assim que ficou, né? Vamos olhar de novo como que isso vai funcionar
no Eclipse. E vamos ver as implicações, as dificuldades, eventualmente, que nós vamos ter para fazer isso daí. Aqui o refactoring extract class naquele exemplo colocado lá. Então aqui nós temos a classe, né, person, eu coloquei aqui person after e person before, só para eu manter a versão atual, né, por enquanto elas estão iguais, essa person after aqui é a refatorada, assim, só para o meu controle. Uma diferença também que eu resolvi fazer foi colocar um cliente para essa classe person. O que seria um cliente? Um cliente seria, na verdade, eu colocar aqui after, né, uma classe que usa essa classe person after, tá? Então, essa classe person after, ela está sendo usada aqui, eu estou usando os métodos getName e getTelePhoneNumber. Importante notar que esse getTelePhoneNumber aqui é como se fosse o toString aqui, né? Ele transforma o número do telefone numa string, né? Então, veja que é diferente na hora que eu transformar esses dois caras aqui num objeto, né, numa outra classe, e fazer o getter e setter dele, e se eventualmente for o nome da classe telephone number também, vai dar um certo conflito de nomes aqui, não é a mesma coisa. Tanto é que eu vou usar número de telefone no nome da classe que nós vamos criar. Então o fato é que o que nós queremos, vamos ver se o refactoring vai fazer isso, é que ao eu colocar aqui uma classe person before, esse método aqui, ele deixa de existir dentro dessa classe. Por quê? Porque esse método getTelePhoneNumber, né, ele vai ser movido para a classe que vai ser extraída, ou seja, esse getTelePhoneNumber vai para a classe do número de telefone. Então ele deixa de existir aqui esse getTelePhoneNumber que retorna essa string. Né? Na verdade, o que a gente vai colocar aqui vai ser um getTelePhoneNumber, ou get número de telefone, que retorna um objeto número de telefone, não esse daqui. Ou seja, ao fazer esse extract class, o que eu estou querendo dizer é que nós temos um impacto aqui nesse ponto. E vamos ver se o refactoring automático aqui do IDE, automatizado aqui do IDE, vai resolver essa dependência aí. Né? Bom, para fazer o refactoring de classe, eu chamo o menu contextual aqui com o botão direito, né? Em qualquer lugar da classe aqui eu posso, né, clicar em qualquer lugar da classe e chamar o refactoring, o menu contextual. Vou clicar aqui para cima para vocês poderem ver, né? Refactor, extract class. Bom, e chamo o extract class. Aí eu vou falar qual que é o nome da classe que eu quero criar. Né? Então, vou colocar aqui número de telefone, até para garantir que vai ficar diferente do telephone number lá, do getTelePhoneNumber, né, que tem. E veja que coloco aqui, eu vou escolher, ele me dá a opção de escolher quais os campos vão para a nova classe que eu vou extrair. Tá certo? Eu posso falar que essa vai ser uma classe top level, ou seja, vai ser criado um novo arquivo para ela, ou essa classe ficaria interna à classe person after. Não é o caso. Nós queremos criar uma outra classe, um outro arquivo, nesse caso aqui, e, portanto, essa opção top level class. Tá? Então, nós vamos copiar esses dois campos aqui para a nova classe que vai ser criada e, ao mesmo tempo, criar os métodos getters e setters para esses campos aqui. Tá certo? Vamos clicar em OK e vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que aconteceu? Os métodos aqui, ó, ele criou a nova classe, número de telefone, colocou os getters e setters aqui, né, classe número de telefone, com esses dois campos que nós selecionamos, que viriam para cá, e nós pedimos para colocar os getters e setters, ele colocou aqui. Bom, vamos ver o que ele alterou aqui na classe person, ou seja, aqui nós tínhamos as variáveis e não temos mais a variável, temos um objeto. Então, na hora que esse getTelePhoneNumber ele usava um objeto aqui, né, o código de área, etc. e tal, veja, agora ele não tem mais as variáveis, mas ele tem o data. E a partir do data ele pode acessar a respectiva variável e colocar aqui. É assim que foi resolvido. Só que esses métodos aqui, eles ficaram nessa classe. Ou seja, o extract class ele não funciona num passo só.
Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mover esses métodos aqui, e aí eu vou usar o move method para mover esses métodos para onde? Né? Eu vou mover para a classe número de telefone, eu tenho que falar o target, o destino, qual classe que eu vou mandar, e aqui ele também já me disponibilizando o número de telefone como sendo a classe, né? E o novo nome do método vai manter o mesmo nome, tá bom? E eu vou mandar o método para lá. Na hora que eu faço aqui, ele alterou a visibilidade aqui do campo e mandou o método getTelePhoneNumber, aquele que retorna uma string, né, lá para essa classe aqui, né? E assim nós vamos fazendo com todos os métodos, nós vamos movendo todos eles lá para a classe número de telefone. Estou movendo um por um, tá? E depois nós vamos verificar como que ficou isso daí. Veja que eu uso o próprio refactoring aí de movimentação para ele ir fazendo as devidas correções lá para mim. Refactor, movo lá para a classe, né? Tá tudo vindo aqui para a classe número de telefone, né? Tudo vindo para cá, né? Vamos lá, depois nós vamos conferir set office number, refactor, move para lá também, né? Enfim, a hora que eu movo aqui para a classe, né, o método ficou duplicado aqui, porque na verdade esses já eram os getters e setters, né? Eu não precisava ter movido também, né? Porque aí ficou com o método duplicado. Eu fiquei com dois gets e sets. Então esses métodos aqui que eu movi para cá, eles acabaram ficando duplicados, né? Porque eu já coloquei os getters e setters, né, para esses caras aqui. Então, ao colocar, os métodos acabaram ficando duplicados. Eu simplesmente poderia ter pagado eles de lá, né, os getters e setters de lá, né? Bom, e aqui está os getters e setters originais, né, que tinham sido gerados originalmente, né? E aqui está o getTelePhoneNumber exatamente daquela mesma maneira. Falta ainda para nós checarmos se se ele atualizou adequadamente, né? Vou mandar recompilar aqui só para tirar a mensagem de erro. Vamos ver como é que ficou aqui. Ó, veja que ficou, ele está acessando o data, né? Na verdade, o ideal seria ele usar um getter aqui para esse cara aqui, ao invés do data, né? Vamos ver como é que ficou aqui. O data ficou como atributo de classe, né? Na verdade, o ideal teria sido colocar um getter e setter aqui para esse data, né? De tal maneira que eu pudesse dar um get data aqui, né? E, e ele pudesse ficar private aqui, né? Se eu deixar ele private, né? Eu tenho que colocar um public aqui. Vamos deixar ele private aqui. Se eu não me engano, ele já vai me dar uma sugestão de colocar não me deu sugestão aqui de colocar os getters e setters, não. Então venho aqui e coloco na mão o public número telefone get data return data, só para evitar de eventualmente eu estar acessando a variável local aqui. A variável, né, privada aqui, agora ela é privada, eu não posso usar mais esse daqui, né? Replace pdata with getter. Aí eu coloco o getter dele aqui e tudo funciona. Então, veja que me ajudou a parte automática aqui do extract class, me ajudou a automatizar alguma coisa, mas nós tivemos que fazer alguns ajustes aí nessas referências ao longo do tempo, né? E aí nós chegamos no final com exatamente a mesma solução
a proposta. É isso. O próximo refactoring, também associado com extração, né? Nesse caso aqui nós vamos considerar a questão da herança, nós vamos extrair uma subclasse. Né? Veja que esse refactoring ele é interessante quando nós temos assim, uma classe que ela tem, ela exerce um papel de múltiplos objetos similares. Né? O que seria isso? Uma classe onde eu coloco diferentes tipos de objetos sendo instanciados a partir de uma única classe. Olha, então a ideia seria pegar essa única classe genérica demais e criar subclasses a partir dela. Então, por isso que o refactor chama extract subclass. A partir de uma classe, eu vou transformar aquela classe numa superclasse e vou extrair subclasses daquela classe. Essa é a ideia do extract subclass. Então vamos dar uma olhada aí no nosso exemplo. Nosso exemplo, ele tem... imagine o seguinte, para explicar conceitualmente esse exemplo, vamos pensar numa oficina mecânica. Né? Você leva o seu carro para consertar, né? E o mecânico vai te falar lá, olha, aqui está eu vou ter que trocar as velas do seu carro, ele está falhando porque são as velas que eu vou ter que trocar. Né? Então ele vai te cobrar o quê? Ele vai te cobrar o preço das velas e vai te cobrar uma mão de obra. Então ele cobra um preço das peças e o preço da mão de obra. Né? Veja, então tem peças e mão de obras aí. E peça e mão de obra está sendo tratado pela classe Job Item. É um item de trabalho. Pode ser tanto uma peça quanto a mão de obra. Né? E como que ele faz para resolver, para saber se é peça ou se é mão de obra? Bom, se for peça, a variável isLabor, labor vem da tradução para mão de obra, né, o trabalho aí, é true. Né? Se for mão de obra, desculpe, se for mão de obra, isLabor é true. E se for peça, isLabor é falso. Né? O isLabor identifica se é mão de obra ou não. Então a ideia é extrair esse job item aí, né, em duas subclasses, uma referente à peça e outra referente à mão de obra. Né? Só que isso, obviamente, vai ter um impacto aí, né, nas demais classes. Veja que a classe empregado aí, ela simplesmente define o que é um empregado, né, e qual que é o custo, né, da mão de obra de um determinado empregado, mas a classe que vai sofrer o impacto, a parte do código que vai sofrer o impacto é a parte aí exatamente onde eu estabeleço um determinado serviço, né, que essa que está a parte inferior direita do slide aí. Perceba que aí eu criei um empregado chamado client que cobra, sei lá, R$50 a hora, e eu estou criando dois job itens. Né? Um job item true, né, mostrando, olha, eu vou precisar, sei lá, de 5 horas aí do Kent, né, que vai ser a parte da mão de obra. Então, job item J1 é a mão de obra, e o J2, percebam que ele é false, né? Tem uma variável false ali, eu estou criando um job item false, o terceiro parâmetro, que é exatamente o isLabor, né? Falando que se é false é porque é peça. Né? Então, o J2 é uma peça, né, que vai ter, vão ser 15 unidades dessa peça a um preço unitário de 10. Tá? E o empregado é null, porque já que é peça, não é mão de obra de empregado, então sempre vai ser null. Então olha que é interessante isso daí, né? Nem sempre você precisa de todas as coisas. Aí o custo total do serviço, do reparo do carro, é o custo de J1, preço de J1, que é o preço da mão de obra, e o preço de J2, que é o preço da peça. Bom, tá, dito aí como é que funciona, qual que é a ideia semântica, o significado desse código todo aí, vamos partir então para ver como que é o resultado final de fazer o refactoring aí de job item criando duas subclasses. Bom, pessoal, então está aí o resultado, né? Nós temos aí, job item ficou sendo uma classe abstrata, inclusive, porque eu não vou querer criar objetos com essa classe.
e eu tenho lá duas subclasses dessa classe, né, que é um item de peças, parts item, item, né, em inglês, parts item, é uma peça, né, que estende job item, e labor item, que estende job item também, labor item é a mão de obra, né? Então eu separei em duas classes diferentes aí para peça e para mão de obra, né? E vamos lá embaixo ver o impacto que isso causou no código cliente, né? Então, veja, a classe cliente, a classe empregado, ela não sofre modificação, ela continua a mesma, né? Então, eu crio um empregado quente aí, continua cobrando seus R$ 50 a hora, né? E aí eu tenho dois job items aí sendo criados, mas cada um sendo criado com a sua própria classe, com seus próprios construtores, tá certo? Então, falando lá que eu vou gastar 5 horas do Kent, então crio um labor item aí com 5 e uma referência para o funcionário Kent. Aí crio um outro job item, né, que são as peças, né, 15 unidades de uma peça, R$ 10 a unidade, né, e criei o J2. E percebam que, olha que interessante, né, J1 e J2 são do tipo job item. Ambos têm um método aí que eles vão ter que implementar, né, que é esse método do preço, get total price aí, né? Esse get total price, na verdade, ficou implementado, inclusive, lá na superclasse, ou seja, ambos usam o mesmo preço. O que vai mudar é que cada um, percebam, olha que coisa interessante, né? Na classe job item, o preço unitário, né, do item, ele é calculado de maneira diferente para peça e para mão de obra. Então, se ele é calculado de maneira diferente, mas ele é usado na superclasse, qual que foi a estratégia da superclasse? Né, job item. Ela precisa, para calcular o preço total, multiplicar a quantidade vezes o preço unitário. Só que o preço unitário ele é diferente a maneira do cálculo dele em partes, em peça e em labor, em mão de obra. Então o que ele fez? Ele obriga essas duas classes a implementarem preço unitário com a mesma interface, get unit price. Olha que interessante aí ficou. E fica como um método abstrato aqui, portanto, ao ser um método abstrato em job item, as classes parts item e labor item, elas têm que implementar esses métodos aí, né? E assim termina o struct class aqui funcionando de maneira bastante adequada, né? E a boa notícia para vocês, não precisem esperar o próximo vídeo mostrando como isso vai funcionar no Eclipse, porque vai ser essa exatamente a prática de vocês. Vocês vão copiar esse código lá no Eclipse, o antes e o depois, não, desculpe, o antes, e vão me mostrar, gravar um vídeo para mim, mostrando como vocês vão fazer esse refactoring lá no Eclipse. Exatamente esse refactoring aqui que foi feito com esse resultado, vocês vão ter que chegar nesse refactoring lá no Eclipse e eu quero que vocês gravem um vídeo para mim, tá? Essa é a prática de vocês, tá bom? Bom, esse próximo refactoring também para auxiliar e melhorar a estrutura relacionada à herança e polimorfismo nos nossos projetos orientados a objetos, ele é o Extract Superclass. Veja que ele é de certa forma, o oposto do Extract Subclass. No Extract Subclass eu tinha a superclasse e extraía duas subclasses. E agora o que eu tenho aqui? Eu tenho duas classes distintas, mas que têm coisas em comum. Né? Perceba aí a classe Employee, empregado, e a classe Department, que tem algumas coisas em comuns, empregado e departamento. E eu quero pegar essas coisas em comuns e criar uma superclasse onde essas coisas em comuns vão ficar lá na superclasse. Tá certo? Então, para fazer isso, nós vamos usar o Refactoring Extract Superclass. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Né? Basicamente, nós temos lá o nome, né, e obter o custo anual
que nós vamos querer jogar para a superclasse, né? Criar uma superclasse com essas duas propriedades aí, um campo e um método. Bom, então está aí o resultado, né? Foi criada a classe Party, né? Que é a superclasse para Employee e Department, né? Então ficou aí essa classe, né? Uma parte pode ser um empregado ou pode ser um departamento, né? Veja que a classe é uma classe abstrata, nós não vamos querer criar nenhum objeto com essa classe Party, né? E até porque ela tem dois métodos abstratos aí. Veja que ambas, a parte fácil desse extract está relacionada ao nome, né? Ambos empregados e o departamento têm um nome, então eles têm ali o método getName sendo jogado aí para cima, né? Mas cada um vai ter um cálculo de custo anual de maneira diferente, né? O custo anual do empregado é o custo do salário dele e o custo anual do departamento é um custo de todos os salários daquele departamento, sejam de empregados ou subdepartamentos, né? Depois vocês vão ver que um departamento ele pode também ter subdepartamentos, né? Enfim. Então, o custo anual de um departamento ele é calculado de maneira diferente. Então, por isso que deixou esses dois métodos abstratos aí na classe Party, que vão ser implementados de uma maneira diferente em cada um das subclasses. Veja que a partir de quando se conta, né, o número de pessoas aí que tem uma party, né, você pode pensar, poxa, mas não faz sentido contar quantos números de pessoas existem em uma pessoa, né? Se vocês observarem lá, é um. Ó, claro, o número de pessoas é um. Mas, sob o ponto de vista de uniformidade, inclusive depois, na hora de fazer o cálculo lá do número de pessoas do departamento, fez todo sentido deixar essa uniformidade aí. Isso aí vocês vão ver que, inclusive, vai ser um design pattern, né? Um padrão de projeto chamado Composite. É exatamente isso daí, tá? Quando nós formos estudarmos esse design pattern, nós vamos revisitar esse exemplo até para mostrar como que isso aí funcionou direitinho, tá? Então tá aí o Struct Superclass e para finalizar a prática de vocês, né? Então vocês já gravaram aí o vídeo, obviamente ainda não, mas vão gravar o vídeo do Struct Superclass. Então a prática, fechando a prática, vai ser, eu quero dois vídeos, um do Struct Subclass e outro do Extract Superclass. Exatamente esse código aí, tá? A parte mais, para simplificar, vocês não precisam, vou achar um exemplo aqui, não. Não, é esse código aí, eu quero que basicamente vocês façam o que eu fiz nos vídeos anteriores aí, vocês não precisam explicar, pode, se quiser explicar e gravando o áudio, pode explicar também, não é necessário, mas o que eu fiz aí nos outros vídeos para explicar o extract class, extract method, vocês vão fazer para extract superclass, extract subclass, né? É basicamente isso, a prática dessa semana, né? Estão aí com a faca e o queijo na mão para fazer a prática de vocês. Bom, vamos continuar aí olhando outros tipos de refactoring. Introduzir um objeto parâmetro, né? Olha a classe conta aí, ela tem um método getFlowBetween, né? Ela recebe dois parâmetros, uma data de início e uma data de fim, né? Em certo momento lá do método, né, ela compara uma data aí de uma transação, né, para verificar se essa data de transação ela está entre a data início e fim. E se tiver uma transação de interesse, eu acumulo o resultado daquela transação, o valor daquela transação numa variável de total aí. Vou totalizando as transações que estão entre uma determinada data, né? Bem simples, né? Poderia deixar muito bem desse jeito, mas a gente percebe que um dos smells que muitas vezes afetam a qualidade do nosso design
a lista longa de parâmetros, né? Então, aqui é um exemplo também bastante simples. Você fala, poxa, Marcelo, dois parâmetros é uma lista longa de parâmetros? Não, não é uma lista longa de parâmetros. Poderia ficar desse jeito? Nesse exemplo até não teria tanto problema, ficar exatamente como está. Então por que eu vou refatorar? É a mesma, é a mesma questão. Nós vamos refatorar isso aqui sob o ponto de vista, entender didaticamente como é que funciona a mecânica, ok? Então vamos lá. O que nós vamos ter que fazer aqui? Bom, primeiro é que nós vamos, ao invés do parâmetro data inicial e data final, nós vamos colocar um parâmetro só, que é um objeto que contém, né, essas duas variáveis dentro dele. Né? E no lugar onde era usado as datas de início, eu vou ter que colocar referências para aqueles objetos. E onde são esses lugares? Bom, são essas duas outras marcas aí, dentro do método getFlow, e lá embaixo, onde esse método getFlow é chamado. Ou seja, internamente ao método eu tenho que consertar as referências e externamente ao método, ou seja, onde ele é chamado, eu também tenho que consertar a chamada dele. Vamos ver como é que vai ficar o resultado final disso daí. Bom, então tá aí o resultado final. Nós temos, foi criada a classe DateRange, né, um intervalo de datas, né, e essa classe DateRange aí à direita, né, percebam que ela tem então as duas variáveis data start e data end, né, e foi criado aqui embaixo, percebam, olha que interessante, um método que mostra se uma determinada data que é passada por parâmetro, que é esse date arg aí, ela está dentro dos limites, na data de início e de data fim. Veja que lá na classe account, no lugar onde a gente tinha aquela expressão lá complicada, o que eu coloco? Eu verifico se a data da transação está dentro do range, o range agora é um intervalo de datas, que é o meu parâmetro que eu recebo nesse método getFlow. Ou seja, o método getFlowBetween, ele recebe o parâmetro range, né, e verifica se a data da transação está incluída dentro daqueles limites ali. Então percebam os lugares de mudança internamente na classe account, no método getFlow da classe account, e externamente lá embaixo, né, onde nós chamamos o método getFlow, perceba que eu passo, ao invés de passar as datas separadas, eu passo um objeto que contém aquele intervalo de datas. Essa é a situação final do nosso refactoring. Veja que requer uma série de modificações, né, complementares aí para chegar, né, no meu resultado final. Então, a sistemática dinâmica de transformação disso daí é uma dinâmica elaborada. Bom, fiquem agora calmos, eu não vou pedir para vocês colocarem isso na prática. No próximo slide nós vamos ver como é que isso aqui se deu no Eclipse. Vamos ver os desafios aí e eventuais dificuldades que apareceram no caminho. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a aplicação do refactoring, introdução de um objeto como parâmetro aqui no lugar dos parâmetros start and date, introduce object parameter. Né? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Escolhemos aqui um dos parâmetros, refactoring, tem aqui, introduce parameter objeto parâmetro, né? E aqui ele fala, né, quais dos parâmetros, ele vai ter uma lista de parâmetros e eu vou descrever aqui quais deles eu vou querer colocar como objetos, né? Por isso que eu pude clicar em qualquer um deles, que eu teria a possibilidade de escolher. No nosso caso aqui, nós deixamos dois marcados, porque vamos querer esses dois. Vamos colocar como nome da classe para a qual nós vamos gerar esse objeto parâmetro aí, DataRange, do mesmo jeito que tinha sido feito lá no exemplo, no slide anterior. Né? O nome do parâmetro aqui, eu vou colocar a assinatura do método, qual que vai ser o nome do parâmetro aqui.
né? Então eu vou colocar range, né? O nome de parâmetro data range, um range aqui, tá? E com isso eu aplico o refactoring e o que ele fez, né? Ele colocou o data range aqui, ele me criou a nova classe aqui, data range start and end. Eu não coloquei lá, eu poderia ter colocado para ele criar os getters and setters aqui, mas na verdade o que nós precisamos é só de um método, era aquele método que verifica se uma data está inclusa, está dentro, né, que é o includes. Poxa, mas isso já está implementado, só que não está nessa classe. Olha que interessante, eu refatorei, mas eu continuo tendo um smell aqui, né, um bad smell aqui. Por quê? Porque a comparação de data, que deveria estar aqui na classe DataRange, ela está aonde? Ela está na classe Account. Se eu estou fazendo comparação de datas na classe Account e eu tenho a classe DataRange, onde o lugar mais sensato de fazer a comparação de datas seria lá, qual bad smell eu tenho aqui? Pensa aí, nós temos um feature envy. Né? Feature envy por quê? Porque o lugar, ou seja, a classe account está com inveja da classe data range, coitada, que não tem nada lá e roubou a única coisa que poderia estar dentro dela, que é fazer essa comparação de range de dados. Então, o que nós podemos fazer aqui para solucionar esse feature envy? Nós podemos fazer uma extração de métodos. Vamos extrair isso aqui como um método, que é exatamente o método include, né? Só que para fazer a extração de método, ele vai extrair aqui na própria classe. Né? Refactor, extract method, temos aqui. Né? E ele vai colocar esses parâmetros aqui, né? Transaction eu não preciso, né, dessa classe aqui, mas ele me obriga a colocar. Na verdade, se você olhar, não precisaria, né, do this aqui dentro. Veja que eu não tenho this aqui, né, eu só precisaria do it, né, mas ele acaba me obrigando a colocar aqui. Bom, então, deixar aqui o transaction e o which. Vamos lá. O nome do método que eu vou colocar, include. Ok. Bom, então aqui eu corto, né? Eu volto nessa parte. Então, o que nós temos aqui vamos começar a partir desse ponto. Então, vamos aplicar o extract method aqui, né? Nessa expressão. Vamos extrair um método para essa classe. Então, vou aplicar o extract method aqui. Vou extrair esse método. Veja que ele já sabe quais os parâmetros que tem aqui nessa expressão. Olha, os parâmetros que tem nessa expressão são o it e o range. Então, como esse it e range vão estar em outro método, eu preciso fazer com que essas variáveis locais sejam passadas como parâmetro, como nós vimos no extract method. E aqui o nome do método include, né, que era, ou seja, está incluída, né, a data está incluída naquele range. Né? E aí vamos aplicar o extract. Olha, ele fez o extract, ou seja, se cada transação está incluída naquele range, né, então, para mim está ok. Mas, na verdade, a transação não é bem a transação que eu preciso passar. Se eu passasse a data, que o which date fosse o parâmetro aqui, né, ficaria melhor, ficaria mais adequado do que eu passar a transação. Ou seja, eu não preciso da transação inteira, eu só preciso de uma data, né? Mas, enfim,
nós podemos fazer aqui esse conserto aqui de forma manual, né? Ao invés de passar a transação, eu vou passar a data, né? Which get date, eu passo aqui, it.get date, ao invés de deixar aqui a data para cá. Bom, se eu fizer isso, né, vai dar um erro agora, porque o include eu estou passando uma data e não uma transação. Né? Então eu passo aqui um date, e aí eu troco aqui por date. Which get date vira date, e which get date vira date. Bom, e com isso, né, salvar aqui, está compilando tudo certo, ou seja, fica mais, vamos dizer assim, mais limpo o código, né? Eu não preciso passar uma transação inteira, né? E pegar a data da transação lá dentro. Eu já posso passar a data, ao invés de passar a transação inteira. Então foi isso que nós fizemos aqui e fica mais... E aí a gente observa claramente o feature envy, ou seja, agora esse método aqui, ele já está mal colocado, ou seja, é um método que não faz parte dessa classe, ou seja, ele não trabalha, né, com nada, né, praticamente, aqui do account. Ele trabalha com uma data que foi passada como parâmetro com range. Olha, então, se eu tenho uma data e o range é a única coisa que eu preciso disso daqui, ou seja, saber se essa data está dentro desse range, essa classe aqui ficou completamente deslocada aqui. Né? E o que nós vamos fazer é fazer o move method, então, e mandar ela para o lugar certo, que é o data range, que é o lugar dela, né, que vai receber a data. Né? E aí o nome do método é o include, né? E o nome do parâmetro é um date. Né? Ok. Fazendo isso, nós podemos enviar, né, o método para lá. Né? Deu um erro aqui. Vamos mandar continuar, depois a gente vê o erro que ele gerou. Data range. Chegou lá o data range aqui, ele está reclamando desse date. É um parâmetro duplicado, né? Porque ele mandou o account, né? Ele mandou a conta, ele acaba mandando a conta duas vezes. Ele quis mandar a conta de todo jeito para lá. Né? Ele não precisava dar conta, né, do parâmetro interno, conta. Ele manda o date para lá e aí tudo fica, nós compilamos aqui, range include, porque ele colocou aqui, ó, o this, ele continuou querendo passar o this, ele não precisava passar o this aqui, no final das contas foi isso que aconteceu. Então nós fizemos essas correções aí, né? Veja que nós aplicamos o refactoring aqui, a tentativa de aplicação do refactoring, pode dar alguns erros aqui, né, nesse processo de aplicação, seja porque ele não parametriza, ou seja porque ele acaba colocando uns parâmetros adicionais, e a gente vai fazendo é uma ferramenta que ajuda, mas veja, ela nunca é livre de erros, até porque você tem diferentes possibilidades de aplicar. Né? Mas agora a gente chega na versão final, ou seja, onde eu tenho um range aqui, né? Eu pergunto se essa data aqui está incluída dentro desse objeto range, que era o que exatamente nós queríamos desde o início. Pois bem, agora vamos olhar para um refactoring de movimentação. Nós olhamos até então muitos refactorings de extração, extrai uma coisa, cria uma nova entidade e coloca lá dentro. Agora vamos olhar os refactorings de movimentação. Eles diferem dos refactorings de extração por conta de... A movimentação, ela implica que você vai movimentar uma coisa de um lugar para outro lugar já existente. Né? Na extração, não. Você extrai uma coisa e cria uma nova entidade. Na movimentação, não. Você move
uma coisa de uma entidade para uma outra entidade já existente, né? Então, o primeiro movement que nós vamos olhar aqui, o refactoring de movement, é mover métodos, né? Então, nesse caso aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos mover o método de uma classe para outra, né? Movimentar método significa movimentar método de uma classe para outra. Perceba o seguinte, quando eu movimento um método aí, o overdraft charge da classe account para a classe account type, né? Veja o seguinte, existem outros lugares que usam esse overdraft charge. Por exemplo, ele é usado aqui dentro da própria classe, né? Um dos lugares que ele é usado é aqui dentro da própria classe. Então perceba que ao fazer essa movimentação, não basta simplesmente movimentar. Quem usa esse método que foi movimentado vai ter que sofrer alteração também, né? Essa é uma parte importante da mecânica desse refactoring. Vamos ver como é que ficou o resultado. Então temos aí o resultado, né? O método overdraft charge, ele foi movido da classe account para a classe account type. Então, o que aconteceu? Lá na classe account, onde aquele método era usado, eu tive que fazer o quê? Eu tive que usar a referência type que já tinha ali dentro, né? E usar aquela referência para poder fazer a chamada do overdraft charge, né? E olha que interessante, eu tive que passar o this, que é o objeto atual. Por quê? Porque o método overdraft charge, ele usava coisas da classe account. Então, quando ele vai para uma outra classe, eu preciso, né, dessa referência de account para eu poder continuar usando lá dentro do overdraft charge as coisas de account, né, que, por exemplo, é o número de dias lá, né, é o get days overdrawn, né, que é o método que é chamado, né, dentro desse overdraft charge. Então, a partir do momento que eu preciso de coisas da classe account dentro aí da classe, do método que está sendo movido, eu precisei passar a referência corrente, o this, como parâmetro para poder funcionar lá dentro da classe account type. Perceberam? Então, essa é um exemplo de como fazer uma movimentação, da sistemática de como fazer a movimentação e manter a consistência e o funcionamento tal qual antes. Se vocês observarem eu coloquei aí do lado agora uma brincadeira, né, que eu estou fazendo, né, em cima do livro de refatoração. Como introduzir smells com refatoração, piorando o código existente. O autor aí é o Bad Programmer. Veja, se for uma brincadeira, por que eu coloquei essa brincadeira aí? Repare o seguinte, repare como que estava o método, o código antes e repare como que está o código depois. Vocês conseguem identificar algum tipo de smell aí? Né? Qual o smell que existe? Vou deixar um minutinho para vocês pensarem, né? Nós colocamos aí o smell feature envy, ou seja, o código antes, eu piorei esse código, fazendo esse refactoring de movimentação aí, então veja, toma cuidado, né? Ao fazer o refactoring, nem sempre não basta sair aplicando refactoring a esmo, a torta direita, você pode inclusive colocar refactoring para piorar o código, foi esse exemplo aí, né? Sinal ou não que esse exemplo talvez não seja um bom exemplo, né, o próprio Fowler tirou esse exemplo da segunda edição do livro dele de refactoring. Tá? Na segunda edição ele coloca um outro exemplo, não esse, até porque ele deve ter recebido algumas críticas aí em relação a esse exemplo. Né? Mas veja, onde que está o feature envy? Né? Se nós olharmos a classe account anterior, nós vamos observar que o overdraft change ele trabalhava com coisas internas da classe account. Né? Olha o que acontece ao mover esse overdraft charge para o account type. Ou seja, o que ele usa da classe account type para poder funcionar? Ele basicamente
não usa nada, tá certo? Ele usa o isPremium, tá certo? Pode ser alguma coisa aí da classe AccountType, se essa conta for Premium, ele faz isso aqui. Mas ele usa coisas da classe Account, tá certo? Então, ele está com uma certa inveja da classe Account. Então, talvez, de se pensar se o lugar certo dele mesmo é ir dentro da classe AccountType. Tá certo? Apesar dele usar algumas coisas da classe AccountType, ele usa coisas também da classe Account. Até uma situação difícil, né, de entender, mas que talvez pudesse ser melhor mesmo ele ficar lá na própria classe Account. Né? Na hora que você, quer dizer, obviamente isso é um exemplo pequeno, né? Na hora que você escala esse exemplo para uma situação maior, é que de fato você poderia saber um pouco melhor disso. Mas o fato é que antes o overdraft change ele não tinha parâmetro nenhum e agora ele passa a ter que ter um parâmetro que é de uma outra classe e ele começa a ter que trabalhar com dados de uma outra classe. Então, pelo menos é um sinal de alerta se aí não tem um feature envy, ok? Seguindo aí com as movimentações, né, nós vimos movimentação de método, agora nós vamos ver movimentação de campo, da variável de instância. Então, nesse exemplo aí, nós vamos fazer a movimentação de taxa de juros, né, interest rate, né, da classe account para a classe account type também. Né? E uma das perguntas que nós temos que nos fazer, né, é se o destino tem ou não, né, na classe original. Por exemplo, interest rate, eu estou jogando para a classe account type, é uma classe que já existe, estou fazendo essa movimentação. E perceba que eu vou usar a própria variável type aí como ponto de referência para eu pegar esse interest rate depois. Então, veja, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, na classe, o destino, né, que é uma referência para account type, ele tem ou não na classe original, no nosso caso aqui account? Né? Tem, eu já tenho uma variável do tipo account type, que é a variável type, né, aí na classe account. Né? Nesse caso, sim, nós temos. Se não tiver, eu preciso criar essa referência, né, para a classe account type para eu poder, né, ter acesso ao interest rate, né, que é o campo que está sendo movido. Tá bom? Então, vendo aí o resultado, né, nós vemos que a classe account type agora ela usa esse get interest rate agora, ele funciona usando a referência tipo, type, que eu já tinha, né, e chamando o get interest rate de lá, tá certo? A classe account type passa a ter o campo interest rate lá dentro dela, né, com o método, os respectivos métodos get set. Então, movimentei o campo para lá, né, coloquei os get set para eles, e na origem, a sistemática é essa. Na origem eu verifico, já tem uma variável daquele tipo account type que eu posso usar? Sim, então eu uso ela para obter a respectiva taxa aí de juros. Tá? Então essa foi a mecânica do move field. Não confunda, uma coisa importante, né? Não confunda com o extract class, né? De novo, fazendo essa diferenciação entre movimentação e extração. Né? Você pode falar, poxa, eu fiz um extract class, né? Não, você não fez o extract class porque o account type já existia. Tá? Você só movimentou o interest rate de account para account type. No extract class, a classe destino, que nesse caso seria account type, ela não existiria. Tá? Se não existisse a classe account type e eu estivesse tirando o interest rate daqui e colocando numa nova classe, aí a gente diz que é o extract class. Mas nesse caso, como a account type já existia, na verdade foi um move field. Tá? Então, fica bem clara e evidente a diferença entre as duas. Bom, pessoal, então vamos chegando aí quase ao fim do nosso vídeo, né? Vocês percebam aí, nesse slide eu coloco aí os smells catalogados aí na primeira edição do livro do Fowler. Percebam desculpe, os smells não, os refactorings catalogados aí no livro do Fowler. Veja a quantidade de refactorings diferentes que são
catalogados aí, né? Veja que o primeiro deles lá, o Extract Method, está na parte de composição de métodos. Depois tem o Move Field e o Move Method também colocado lá no capítulo 7 e assim por diante, né? Gostaria de chamar a atenção, né, para o capítulo 11, né, na parte inferior direita aí, né, nós estudamos o Extract Subclass, Extract Superclass, mas tem alguns bem interessantes, né, aí também que nós não vimos, mas que eles podem ser bastante úteis nessa estruturação da hierarquia de classes, que são os pull-ups e os push-downs. Como que funcionam os pull-ups? Pull-up field, pull-up method, né? Pull-up é puxar para cima, né? Então você vai tirar. A gente tem essa ideia que na hora que nós, em geral, quando desenhamos diagramas para mostrar nossas superclasses e subclasses, em geral a gente coloca a superclasse em cima e a subclasse embaixo. Então, e aí o nome desses refactorings levaram em consideração essa posição relativa. A superclasse está em cima, né? Então pull-up, puxar para cima, significa puxar da subclasse e levar para a superclasse. Push-down, empurrar para baixo, significa tirar da superclasse e empurrar para baixo para a subclasse. Então eu posso tirar, na verdade o que eu estou fazendo aí é movimentar, né? Na verdade poderia levar o nome de move, né? Mover para cima, mover para baixo, né? O pessoal preferiu, e eu concordo, né, com nomes mais específicos, né, de puxar para a superclasse e de empurrar para a subclasse. O quê? Campos e métodos, né? E no caso aí, métodos em particular, tem o puxar para o construtor, o corpo do construtor para a superclasse. Às vezes você tem um corpo de um construtor aí na sua subclasse, ele poderia ficar na superclasse, a parte daquele corpo, então você puxa ele para cima aí. Tá? Então, são refactorings bastante interessantes, aí, bastante úteis para organizar a nossa hierarquia, né, de classes, considerando herança. E assim tem diversos outros refactorings também estão bastante importantes, né? Não dá para ver todos, né? Eu espero que vocês tenham tido, nós principalmente trabalhamos com esses refactorings que mexem mais na estrutura, né? Cria uma classe nova, movimenta as coisas de uma classe para outra, né? Então esses são os refactorings que nós consideramos mais importantes, que mexem mais dramaticamente na estrutura, no design do nosso projeto orientado a objetos, que é o nosso interesse maior aqui no curso. Tá certo? Bom, pessoal, chegamos aí ao final do nosso vídeo sobre refactoring. Nós aprendemos que refactoring na verdade, um catálogo, né, de transformações sistemáticas que fazemos no nosso código com o intuito de melhorar o design, né, de melhorar a legibilidade. Nós focamos nos refactorings que vão influenciar mais o projeto de classes, orientado a objetos, né? E que, então, a partir de agora, vocês já têm condições, né, de usar esses conhecimentos aí para ir fazendo melhoria contínua, das suas classes e fazer a prática, né? A prática, vocês vão começar a exercitar um pouco mais as ferramentas automáticas automatizadas, né, de refactoring. Nós vimos que em alguns casos essas ferramentas não conseguem concluir completamente o refactoring necessário, corrigir o refactoring. Uma das coisas importantes do refactoring é que quando você faz uma reestruturação, você tem que atualizar em diversos pontos. As ferramentas automatizadas nos IDEs, elas nos ajudam a fazer essas atualizações, mas muitas vezes você tem que conferir e fazer eventualmente alguns ajustes manuais para completar o refactoring de tal maneira que o comportamento observável seja mantido e que você não introduza nenhum bug ali no seu código. Então, até o próximo vídeo.